Como será o anticristo? O anticristo emergirá da turbulenta situação social, religiosa e econômica do mundo inteiro. Ele será a encarnação de Satanás, pois receberá poder, trono e autoridade únicos. Afastará o mundo da verdadeira adoração ao Deus verdadeiro e, em troca, se oferecerá como sendo verdadeiro Deus. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e, sobre os chifres, 10 diademas, e, sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. O Deus do anticristo será a ciência. Desenvolverá computadores e máquinas com poderes de interpretação para que se pareçam mais aos seres humanos e que sejam do menor tamanho possível. Depois que a Igreja de Cristo partir com o arrebatamento, governantes do mundo todo entregarão seu poder nas mãos de um governante mundial único. Apocalipse 17, 12, 13, 16 e 17. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Este governante mundial receberá uma ferida de morte. Aparentemente será assassinado e reaparecerá vivo. O mundo será enganado para acreditar na falsa ressurreição do anticristo, tal como foi a verdadeira de Cristo. Apocalipse 13:3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Na segunda metade do seu governo, este personagem se tornará extremamente agressivo. A Igreja de Cristo será arrebatada antes disso. O único refúgio é arrepender-se e entregar-se a Cristo para não cair no engano do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que, agora, resiste até que do meio seja tirado, e, então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes, tiveram prazer na iniquidade. Note que a passagem diz, somente a um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. Este que resiste é o Espírito Santo, que se retirará junto com a Igreja de Cristo, quando esta for arrebatada. O anticristo só se revelará quando não houver mais nenhum cristão sobre a face da terra. Reunindo vários textos da Bíblia, chegaremos a um número alarmante de quantos morrerão durante o reinado do anticristo. Zacarias 13:8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Deus preparou uma redenção para o ser humano pecador. Mas Satanás deseja destruir a raça humana e levar o maior número de indivíduos à condenação eterna. Cristo veio para redimir o homem. Doenças, guerras, terremotos, catástrofes, fome, contribuirão para a morte de bilhões. Os que estiverem na terra durante a grande tribulação e se arrependerem tardiamente e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador serão perseguidos. Mateus 24:9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Apocalipse 6:14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 8:10. O terceiro anjo tocou a trombeta,
e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. A situação será mais grave ainda para aqueles que se neguem a aceitar a marca da besta. Apocalipse 13, 16 a 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Milhões morrerão pela sua fé, ainda que tardia. Preferirão a morte a aceitar a marca da besta, que leva à condenação eterna. Apocalipse 14, 9 a 11. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os que morrerem pela sua fé durante a tribulação são aqui descritos. Apocalipse 6, 9 a 11, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Apocalipse 7, 13 e 14. Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Como será o anticristo? Hoje a tecnologia está intimamente ligada à medicina. Eles a usam para fazer de tudo, desde todos os tipos de próteses até dispositivos que permitem aos humanos superar um problema auditivo. Alguns dizem que dentro de alguns anos, o Homo sapiens se fundirá com as máquinas, criando um novo tipo de pessoa, imune à passagem do tempo. Talvez ainda nos próximos anos, o Homo sapiens se atualizará para se tornar um ser divino, seja por meio de manipulação biológica ou engenharia genética relacionada a ciborgues. Será a maior evolução desde o surgimento da vida. Um ciborgue é um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades utilizando tecnologia. Em um futuro próximo, será possível arquivar nossos pensamentos na internet, o que permitiria aos humanos viverem dentro de seus próprios computadores. Ainda nos próximos anos, o Homo sapiens se atualizará para se tornar um ser divino, seja por meio de manipulação biológica ou engenharia genética relacionada a ciborgues. Será a maior. A identidade do anticristo é algo que tem ativado a curiosidade de muitos por séculos. Mas, de acordo com o livro de Apocalipse, esse indivíduo não será identificado até o período de 7 anos da tribulação. Segundo a Bíblia, aos olhos da humanidade, ele será um homem brilhante e um milagreiro. A imagem de um personagem que corresponda à descrição do anticristo e suas habilidades extraordinárias, bem poderia ser a representação da semelhança de um homem-máquina, homem-animal ou homem-computador. Em poucos anos, será possível conectar o cérebro das pessoas à internet. Talvez muito em breve, nanorobôs possam ser implantados no cérebro humano e conectados à internet. Nanorobôs são dispositivos construídos com componentes em nanoescala, variando em tamanho de 0,1 a 10 micrômetros. 1 micrômetro é igual a 1 milionésimo de metro. Com o avanço da nanorobótica neural, poderia ser criado um supercérebro que revolucionaria a democracia, poderia até mesmo unir grupos culturalmente diversos em uma sociedade verdadeiramente global. E que esse supercérebro seria uma única pessoa, não uma sociedade. A pessoa controlada repetiria o que a informação codificada diz para ela fazer ou dizer, e tudo isso sem estar em uma sala de aula. Imagine a possibilidade de ter instantaneamente à sua disposição as informações combinadas do mundo a apenas um passo de distância? Deus informou o profeta Daniel sobre essa era da informação há mais de 2.500 anos. Ele lhe disse, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo,
muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. Essa tecnologia tem permitido a troca de informações por meio do pensamento entre a nuvem e o cérebro das pessoas. Faz uso de sinais elétricos através do crânio do emissor e estimulação magnética dos receptores. Por outro lado, alguns cientistas acreditam que a vida não terminará com a morte deste corpo humano. Os humanos poderiam eventualmente se tornar imortais, não em seus corpos, mas fundindo seus cérebros com androides. Uma pessoa poderia assistir ao seu próprio funeral e então continuaria como antes, sendo ele mesmo, só que com um corpo mais jovem e muito melhorado. Mas isso levanta uma questão: o que acontece com a alma dessa pessoa, enquanto ela está em trânsito? Apocalipse 13, 1-4. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e, sobre os chifres, 10 diademas, e, sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés, como os de urso, e a sua boca, como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Existem muitos novos avanços sendo aperfeiçoados por cientistas que vão muito além do que a maioria de nós poderia imaginar, mas é isso que o profeta Daniel registrou que ocorreria nos últimos dias. Por exemplo, as chamadas skin tags, marcas na pele, são na verdade um dispositivo que permite ao usuário se comunicar com um computador. Essas tatuagens são embaladas com um painel de toque totalmente funcional. Por exemplo, em vez de pegar o telefone para verificar o boletim meteorológico, eles simplesmente juntam o dedo indicador ao polegar para ouvir o boletim meteorológico completo. São uma espécie de remendos tão finos e flexíveis que podem ser usados em qualquer parte do corpo, incluindo superfícies irregulares como partes curvas ou ósseas. Estes são apenas alguns dos dispositivos que os cientistas criaram que poderiam ser usados como ferramentas. Temos certeza de que os cientistas já estão trabalhando em tecnologias que podem interceptar e interpretar como o cérebro funciona. É praticamente incrível tudo o que está sendo desenvolvido e criado neste exato momento. O anticristo terá qualidades e habilidades especiais junto com a influência de Satanás para obter o controle de todo o sistema de saúde, monetário e legal e para tomar decisões sobre a vida e a morte. O mundo inteiro está à beira do caos total. Finalmente aparecerá aquela pessoa que será aceita pela humanidade para cuidar de tudo e trazer ordem. Ele será saudado como um herói e amigo de todos, mas logo se descobrirá que ele não é amigo de ninguém. Ele concederá favores aos que lhe forem leais, mas também eliminará aqueles que o desobedecerem. Ele será o Deus das fortalezas de que assim falou o profeta Daniel, Daniel 11, 37 e 38, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. O arrebatamento é iminente, não há profecia que deva ser cumprida para que aconteça. No entanto, sabemos que a tribulação durará 1260 dias a partir da assinatura do Tratado de Paz entre o mundo e Israel. De tal forma que quem ficar poderá contar os dias. Mateus 24, 38 e 39. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Para que o perdão de Deus seja válido na sua vida, você deve aproximar-se dele, arrependido, recebendo-o como seu Salvador. Se não o fizer, mesmo tendo ao seu alcance todo o perdão de Deus, não será perdoado de um só pecado. Faça uma oração e peça para ele entrar em sua vida agora mesmo, enquanto ainda há tempo.